Oi, gente! Enquanto eu estava lendo esse livro maravilhoso aqui chamado Desacelere, teve uma parte do texto que me chamou muito a atenção. E é sobre essa parte que nós vamos conversar hoje. A gente vai falar especialmente sobre o processo da autoconsciência e como que essa simples percepção sobre nós nos ajuda a desacelerar a mente e manter mais calma e mais paz diante dos desafios que a gente passa ao longo dos dias. Então, se de repente tu passa por algumas dificuldades relacionadas à ansiedade, à pressa, falta de foco, impaciência, irritação, fica nesse vídeo aqui porque de verdade eu espero te ajudar com umas dicas simples e super executáveis dentro da tua rotina. Essas dicas vão ser baseadas nesse livro aqui e também em tudo que eu vivo e ensino sobre a prática da atenção plena, tá? O livro ele traz uma base fundamental que diz que quando a gente percebe, a gente desacelera. Mas quando a gente percebe o que, Márcia? Quando a gente se percebe. Quando a gente percebe o que está acontecendo no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente, à nossa volta. É quando a gente percebe o aqui e o agora, enquanto nós estamos fazendo as coisas da nossa rotina. É quando a gente faz as coisas simples, como servir um copo de água, com atenção, com presença, percebendo o que tu está fazendo ali naquele momento. Não com a mente pensando lá no problema ou na próxima tarefa. Então, basicamente, autoconsciência é a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro da gente enquanto a vida acontece. Esses dias eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando em que momentos do teu dia que tu mais se percebe fazendo as coisas sem atenção e de forma automática. E uma das respostas que eu recebi foi principalmente enquanto estou mexendo no celular. E por isso até que eu achei esse um ótimo exemplo para trazer aqui e para usar nesse vídeo, né? Porque como é que a gente costuma ficar depois que a gente pega o celular e começa a rolar os feeds das redes sociais, por exemplo? Normalmente a gente se encolhe num cantinho qualquer, coloca o celular na frente da cara e começa a rolar a tela passando de vídeo em vídeo que vai aparecendo. E a tendência da maior parte de nós é de que a gente seja engolido pelo celular, perdendo horas do nosso tempo ali sem nem se dar conta. E só quando nós paramos para fazer outra coisa é que a gente percebe o tempo que passou e que nós ficamos alienados ali. E qual é o problema disso? De mexer no celular estando no piloto automático, né? Ou de fazer qualquer outra coisa sem atenção. É que isso nos gera principalmente ansiedade, cobranças, irritação, autossabotagem e por aí vai. E a nossa cabeça vai, inclusive, para longe também. Ela fica remoendo problemas, se preocupando. Ela normalmente vai lá para o futuro ou vai para o passado, mas ela nunca está ali no momento presente. E como é que a gente muda? Como é que a gente sai desse ciclo vicioso onde nós vivemos ansiosos e fazendo tudo no piloto automático? Se percebendo. Se perceber já é o começo da desaceleração. Essa é a proposta desse livro aqui. Autoconsciência para se perceber e assim mudar. E essa, aliás, é a proposta também da atenção plena, ou do mindfulness, como nós costumamos chamar em inglês. A atenção plena é o ato de viver mais consciente, viver mais presente em cada coisa que nós estivermos fazendo. É a capacidade de estar presente no que está acontecendo agora, no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, fazendo isso com consciência, com gentileza e sem julgamento. E a autoconsciência, que é esse olhar para si e se perceber, a gente pode dizer que é a porta de entrada para o mindfulness, para a atenção plena. Uma coisa está ligada à outra. Agora eu quero te passar aqui a dica prática de como conseguir se perceber no dia a dia enquanto mexe no celular, por exemplo.
E, gente, eu quero que tu tenha consciência de que são anos e anos, muitas vezes, que nós passamos repetindo o mesmo padrão de conduta, sabe? A mesma forma de mexer no celular, o mesmo jeito de fazer as coisas com pressa. Então eu quero que tu se lembre que para construir esse hábito ruim de viver no piloto automático, foi uma vida toda de treinamento. Então, não espera que praticando uma única vez essa técnica que eu vou passar, que a tua vida mude como num passe de mágica, porque não é assim que funciona. Agora nós precisamos criar, nós precisamos construir o hábito saudável da autoconsciência. E isso nós conseguimos com o tempo e com a prática persistente. Mas principalmente eu quero te lembrar que essa mudança, ela parte primeiro da decisão de querer mudar isso que não está bom e de fazer o que precisa ser feito para isso. Sem decidir realmente, né, as mudanças elas não acontecem. Então eu te aconselho a decidir, praticar e persistir para que tu realmente possa virar essa chavinha aí, tá bom? Então, qual é a minha orientação usando ainda o exemplo do celular? Criar pequenos momentos de consciência, onde tu separa um minutinho desse tempo que tu tá ali rolando o feed para deixar o celular apoiado em algum lugar, deixando as tuas mãos livres e simplesmente respirar. E enquanto tu respira, eu quero que tu perceba o movimento da tua respiração, que tu perceba o teu abdômen se movimentando enquanto respira, sem mudar nada do jeito como tu está respirando. Simplesmente percebendo a respiração e percebendo o que está se passando ali no teu corpo, sabe? Percebendo o que está passando na tua mente, as emoções que tu está sentindo. E durante esse tempo, a mente ela vai querer te levar para longe e te tirar dali. E tu simplesmente percebe que foi para longe e sem críticas, sem julgamentos, volta a atenção para o movimento da tua respiração, para o movimento do teu abdômen enquanto respira, ok? É só isso que eu peço, 1 minuto de autoconsciência. E quando eu falo assim em perceber o corpo, perceber a mente, as emoções, eu me refiro a perceber no corpo, por exemplo, as sensações que estão acontecendo e passando pelo corpo. Nota se tem alguma tensão, nota o movimento da respiração. Isso é perceber o que está acontecendo no corpo. Quando eu falo em perceber o que está acontecendo na mente, eu me refiro a perceber os pensamentos que estão passando, as distrações, as histórias que a mente está contando. E perceber as emoções significa perceber se existe alguma irritação ou alguma ansiedade, se de repente existe calma, sensação de alegria. É sobre isso que eu me refiro, tá? É perceber o que no todo do teu corpo está acontecendo. A autoconsciência não é analisar demais, não é ficar pensando depois que passou sobre o que aconteceu, não é ficar se corrigindo, nada disso. É simplesmente notar ali naquele momento o que está acontecendo, só isso. Tipo assim, eu estou ali olhando para mim, né, me observando, e eu percebo que eu estou com pressa. Então nesse momento a ideia é que tu simplesmente perceba que está com pressa. E não que tu fique pensando, tipo, eu não deveria estar com pressa, ou não deixa a tua mente te levar para outro lugar. É simplesmente perceber e voltar para a respiração, sem ficar julgando o que tu acabou de perceber. A ideia não é forçar um estado de calma, é simplesmente permitir a presença. Porque quando tu percebe, automaticamente tu desacelera. E é isso que nós queremos perceber. Perceber para desacelerar. Porque o que acontece é que a gente se acelera porque não percebe. Nós reagimos porque nós não estamos conscientes. Nós nos esgotamos exatamente porque nós vivemos no piloto automático.
E quando nós desenvolvemos a autoconsciência, nós criamos um espaço entre estímulo e reação. E esse espaço desacelera naturalmente o corpo e a mente. Por isso é que o livro nos traz que quando nós percebemos, nós já desaceleramos. E essa é a proposta que eu trago aqui para te ajudar a viver uma vida com mais calma, com mais foco e com mais clareza também. E aliás, essa é uma das técnicas mais simples que nós utilizamos dentro da atenção plena. Essa é uma possibilidade que está ao alcance de todo mundo e que pode ser feita a qualquer momento e em qualquer lugar. Até porque é isso que é a ideia central mesmo, sabe? Que nós vivamos em um estado de atenção plena na rotina, nas tarefas simples do dia a dia. Nós não precisamos criar um evento, um momento, né? Embora isso ajude muito, né? Mas para começar, nós podemos usar os momentos simples do dia a dia e isso já nos traz um excelente resultado conforme nós formos praticando. Isso tudo, né? Essa forma de estar e de viver já é uma forma de meditação. A meditação ela não é necessariamente estar sentado de perninhas cruzadas, naquela postura, né, por horas e horas. A meditação é um estado de ser. Nós podemos ser pessoas mais meditativas pelo simples fato de estarmos mais conscientes e presentes. Então essa prática foi também uma forma de meditação. E a meditação é uma das ferramentas que nós temos e que nós costumamos usar para adquirir mais atenção plena. E eu gosto de falar isso até para poder desconstruir a ideia de que meditação é aquela coisa mística e para poucos, né? Porque definitivamente não é. Não essa, né? Não a meditação científica baseada em evidências e comprovação que o Mindfulness traz, tá? Porque esse tipo de meditação está bem longe de ser algo místico ou difícil, certo? E para finalizar, eu quero ler um trecho aqui bem curtinho desse livro, né? E esse trecho eu acho incrível e eu acho que pode ampliar muito a nossa visão a respeito de ter uma vida melhor mesmo, né? O livro ele fala assim: a abordagem da autoconsciência inclui o cultivo intencional de uma maior intimidade com a paisagem interior da nossa vida. Isso é, uma maior intimidade com a paisagem interior da nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa respiração, que serve de conveniente ligação entre o único momento que existe, este momento. Se nós estamos dispostos a, com paciência e amor, vigiar nossa própria mente, nosso próprio tumulto mental, nossos próprios medos, hesitações, pensamentos de desespero e nossas reações corporais a esses mesmos pensamentos, conseguiremos perceber o quanto somos maiores do que eles são. Então fica meu convite aqui para que tu possa colocar a prática da autoconsciência na tua vida. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído e tenha te ajudado com isso. Eu peço que se esse vídeo fez sentido, tu possa curtir e compartilhar ele também. Fico muito feliz de ter dividido isso contigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.